Boa noite a todos, sejam bem-vindos então mais uma vez. Vamos iniciar então as nossas atividades desta noite, fazendo a nossa prece inicial. Ficando confortavelmente em nossas poltronas e deixar o pensamento fluir, ir ao encontro de Jesus, o nosso Mestre Divino. Agradecendo e louvando por mais um dia de vida, por mais uma semana que estamos findando. Agradecer, Senhor, por estarmos nesta casa de oração, buscando fortalecer-nos espiritualmente. Que o Senhor permita que esses falangeiros do bem, trabalhadores de vossa seara, possam nos envolver nas energias salutares e benevolentes, dando-nos força, ânimo, fé, esperança e otimismo, para que possamos a cada dia, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor e sempre ter uma palavra de agradecimento e louvor à vossa divina majestade. Por isso, Senhor, nós estamos te louvando e te agradecendo e pedimos a vossa permissão para abrirmos as nossas atividades desta noite, iniciando com a exposição doutrinária. Guarde-nos, Senhor, e mantenha-nos na vossa paz. E que assim seja. Obrigado, Sr. Jimenez. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados pela espiritualidade. Nossa exposição de hoje, nós vamos falar sobre corpo. É interessante porque quando nós vamos à casa espírita, nós vamos atrás de um alento para as nossas almas, para os nossos sofrimentos. Então, por que falar sobre corpo dentro da casa espírita? Até mesmo porque nós já ouvimos dizer que corpo é coisa da matéria, quanto mais apegados nós formos a ela, mais nós nos distanciamos de Deus. Mas, pessoal, corpo, alma caminham juntos. Uma não se dissocia da outra. Então hoje nós vamos entender um pouquinho qual a importância e o significado do corpo. Gostaria de abrir então essa exposição falando uma passagem, na verdade lendo uma passagem do Evangelho que se encontra no capítulo 17, o item 11. Ele fala o seguinte: cuidar do corpo e do espírito. Foi o nosso espírito protetor, Georges, no ano de 1863, em Paris, que deixou essa mensagem. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas da saúde e da doença. Influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos,
formiga numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia, onde, pois, está a sabedoria, onde, pois, está a ciência de viver. Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, lhe demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma. E dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se martirizando o corpo. Com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Mas cuidai também do vosso corpo. Bom, gente, mediante esse ensinamento desse nosso espírito irmão, protetor, qual que é a necessidade? Por que nós tomamos um corpo de carne? Justamente porque nós precisamos estar aqui, presentes no mundo da matéria, para onde a gente possa, nessa jornada reencarnatória, expiarmos as nossas faltas, pretéritas, ou até mesmo adiantarmos o nosso progresso através das provações. E nenhum corpo, gente, ele é dado para o espírito errado. Para vocês terem uma ideia, os nossos corpos, eles já são preparados antes mesmo da fecundação do óvulo pelo esperma. Porque existem os espíritos construtores que ajudam na reencarnação. Eles trabalham no processo reencarnatório, naquela agenda que nós todos devemos seguir aqui. E mediante isso, eles fazem uma análise. Isso está no livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, que fala sobre a reencarnação. Ele conta uma história que é a reencarnação de Segismundo. E o André Luiz, acompanhando esses espíritos, esses construtores, ele presencia a forma como tudo isso é preparado. Então, para vocês terem ideia, vale muito a pena, primeiro, tá? Eu indico muito essa leitura para quem tiver esse interesse, essa curiosidade. Mas para vocês terem ideia, aquele espírito reencarnante, ele precisaria necessariamente de passar por algumas dificuldades aqui na Terra, no seu organismo, através do seu organismo físico. E aquele construtor, ele foi diretamente, após a análise cromossômica, ele escolheu diretamente aquele esperma que seria, através da magnetização, que seria fecundado aquele óvulo, para que ele pudesse carregar todas as características e aquela carga genética para desenvolver aquele corpo e, através disso, ele passar a sua trajetória, Só que nessa preparação é levado em conta também os reflexos daquilo que nós fomos em nossas vidas pretéritas. Então, o nosso corpo, quando ele está sendo preparado, quando ele está sendo moldado, ali também vai uma carga dos nossos débitos anteriores. Então, por isso que em algumas situações, todos nós já presenciamos
de alguma forma, seja pessoas do nosso círculo, do nosso meio, ou até mesmo através da mídia, que durante a sua vida, em sua plenitude, né, de saúde, gozando de benesses financeiras, simplesmente tem um desastre fisiológico. Uma catástrofe, uma tragédia, né? Nós chamamos de tragédia. Então, isso está dentro desse planejamento reencarnatório. Pessoas, em algum acidente, perdem sentidos ou perdem membros através de amputação, ou elas acabam também tendo uma paralisia, né? Pessoas que ficam na cama, ou dependendo do estado que aquele espírito, no momento da reencarnação, porque tem espíritos que estão tão perturbados que quando eles reencarnam simplesmente sem qualquer tipo de cognição, sem algum órgão, realmente espíritos deformados. Mas esse corpo, ele não é nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que esse espírito precisava passar. Então, meus amigos, baseado nisso, a gente já entende que ninguém, absolutamente ninguém, nasce com um corpo errado. Posso até não gostar do meu corpo, posso até achar que esse meu corpo não é meu, mas é. É porque a espiritualidade, a justiça divina, essa não falha. A justiça dos homens, essa é falha, mas a de Deus não. Então, todos nós recebemos os nossos corpos de acordo com aquilo, com as tarefas que nós devemos executar aqui na Terra, ou dos reflexos que nós tivemos na vida pretérita. Eu, por exemplo, fui jogador, né, de vôlei. Eu não poderia ser um jogador de vôlei se eu não tivesse, na época em que eu jogava. Hoje em dia, né, tem o líbero, tem tudo isso, mas na minha época, se eu não tivesse essa altura, eu não poderia ter jogado. E, mediante isso, eu tive todo uma trajetória, né, graças ao esporte, enfim. Mas fazia parte dessa minha interação. Só que a gente está falando aqui, né? Falamos sobre justiça divina, falamos sobre o corpo vir, talvez, não da forma como nós gostaríamos, de vir com o corpo mais dilacerado. E será que a gente consegue, de alguma forma, mudar ou amenizar qualquer tipo de intervenção assim que esteja no nosso roteiro, afastar algum problema? Isso é possível, tá, pessoal? Aqui no livro Pensamento e Vida, que trata no capítulo 14, o Emmanuel nos dá uma luz sobre isso, e uma lição também. E ele fala, porque da mesma forma que são reflexos, né, a lei de ação e reação, existe também, eu posso ter atitudes condizentes e de acordo com os ensinamentos de Deus. Porque à medida que eu gero esses reflexos, eu também recebo isso. Isso atua diretamente na nossa organização celular. Nós também podemos trabalhar dessa forma. E talvez modificar algo que estivesse no nosso planejamento reencarnatório, que nós ainda não é nos dado, né, conhecer isso, pode ser mudado também, através dessas atitudes, através de um melhoramento, porque é um reflexo. E mediante isso, pessoal, existe algum problema em eu tratar, eu trabalhar com zelo, trabalhar com carinho, cuidar do meu corpo? Não, né? A gente já viu aqui, já foi dito,
que não é problema algum. Aliás, é necessário. É necessário nós cuidarmos do nosso corpo, nós cuidarmos da nossa casa, porque o corpo é o que abriga a nossa alma. E a nossa alma, essa inquilina, talvez ela tenha uma longa trajetória aqui na Terra. E como é que eu vou querer que essa minha alma, como é que eu quero que esse meu corpo envelheça? Como é que eu quero chegar na terceira idade, né? Será que eu quero chegar uma pessoa que cuidei, que eu me preparei? Porque primeiro, a minha parte eu vou fazer. O que é o desígnio, né? O que está designado, o que é por conta de Deus, aquilo que está na nossa trajetória reencarnatória, se for do nosso mérito, talvez a gente consiga algum abatimento nesse juro, né? Algum abatimento, um desconto nesse boleto. Mas a gente tem que pensar assim também. Nós temos que começar a pensar. Como é que eu quero chegar na minha velhice, né? Como é que eu quero partir também de retorno à pátria espiritual? Porque se eu estou dizendo que o meu corpo hoje, muito dele tem dos reflexos daquilo que eu fiz no passado, então nós também podemos pensar que eu posso, já desde hoje, estar pagando os meus débitos, né? Pagando os meus boletinhos e já pensando na minha poupança futura. Eu posso estar pensando assim também. Porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso fazer diferente. Isso não tem problema algum, pessoal. Nenhum. E quanto mais a gente cuida do nosso corpo, quanto mais a gente procura ter uma vida mais saudável, e vocês podem ver, né? Hoje em dia, cada vez mais temos movimentos de quê? De veganismo, pessoal da prática dos vegetarianos, pessoal procurando mais academias. Tudo isso não é somente por uma questão física, por uma questão estética. Não existe problema nenhum também em eu querer estar bem, eu me sentir bem. Porque a partir do momento que eu me sinto bem, a minha vida também se torna melhor, né? Ela se torna mais fácil. Porque se eu estou de bem comigo, eu crio uma psicosfera ao meu redor positiva e que vai gerar reflexos e vai contribuir para que eu tenha uma vida menos pesada, né? Mais suave, mais leve, porque todos os dias nós passamos por tribulações aqui. Uns mais, outros menos, mas a gente tem que começar a pensar nisso também. Não há problema, não há mal algum. O problema é quando nós usamos isso como uma forma para a parte da sedução, né? Uma questão do narcisismo, quando eu coloco isso em primeiro plano e não vejo mais nada. Isso é prejudicial. Isso sim não é uma coisa adequada. Mas cuidar do corpo, ter uma alimentação sadia, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, qualquer coisa que seja que nos traga benesses, não tem problema, tá, pessoal? Fiquem bem tranquilos. Uma coisa muito interessante quando a gente começa a pensar nessa temática, né? Que a gente pode, talvez, estar preparando, né? A gente está preparando até mesmo o nosso retorno, às vezes, antecipado para a espiritualidade. Mas quando eu uso de uma forma errada essa minha máquina, o meu lar, o lar da minha alma. Isso nós chamamos de um suicídio, às vezes, inconsciente. Quando eu abuso, quando eu deixo essa máquina aqui fatigada, quando eu abuso de bebidas, quando eu faço uso
de drogas, quando eu faço uso de cigarro. Tudo isso não adianta, pessoal. Vai refletir de forma negativa na nossa organização física. Isso pode acelerar o nosso retorno à pátria espiritual. E acelerar de uma forma que depois nós passaremos muito tempo lamentando por esses excessos e pedindo novamente uma chance de retornar e fazer tudo novamente, né? Mas, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E a gente tem hoje uma facilidade muito grande também para estar consumindo coisas, nos alimentando. Da mesma forma, está tendo movimento para nós melhorarmos a nossa qualidade de alimentação, nós também hoje temos uma facilidade muito grande também de comer coisas não adequadas, né? Na minha época, por exemplo, refrigerante era algo que se tinha na minha casa aos domingos no almoço. E se sobrasse para janta, a gente dividia lá naqueles copinhos de americano para cada um. Hoje em dia não, hoje em dia... E tinha o quê? Tinha 3 fabricantes, você vai ao mercado, você acha uma infinidade de produtos, você acha uma infinidade de outras marcas, né? E vamos falar a verdade, né, gente? Assim, sem hipocrisia. É bom comer uma bobaginha, né? É bom comer. Não adianta, é bom. Mas as coisas também têm que ser dosadas. Vamos estar sempre atentos a isso. Gostaria de compartilhar com vocês, já que o tema é o corpo, mas o corpo envolve muito mais outras coisas, né? Uma questão reencarnatória que eu estava discutindo. Tem uma história num livro chamado Só a Reencarnação Explica. Essa história, ela aconteceu uma pessoa chamada Hélio. Esse é o nome do personagem desse livro. Esse personagem era um personagem que ele vivia reclamando da vida dele. Ele era um paraplégico, com 26 anos de idade. Então ele era uma pessoa extremamente depressiva, angustiada, negativa. Tanto é que ninguém conseguia nem chegar perto dela para conversar. Os amigos, os familiares. Somente o pai e a mãe, que tinham, obviamente, a paciência, também a eles lhe foram designado essa tarefa de acompanhar nessa reencarnação. E o que é que ele reclamava? Que ele era muito feio, que ele não merecia, né, estar na cama, porque ele era paraplégico, porque quando ele tinha 7 anos de idade, ele foi junto com outros amiguinhos nadar num rio. E quando ele pulou nesse rio, ele bateu com a cabeça no fundo do rio e ele teve uma lesão na cervical e deixou ele paraplégico. Isso com 7 anos. Então quer dizer que já faziam 19 anos que ele estava acamado e vivia com essa lamúria, com essas reclamações. Bom, a espiritualidade conta o passado dele. Em 1820, ele se chamava Alfredo. E ele vivia na Áustria. E esse Alfredo, no outono, muito frio, ele acabou se suicidando. Ele tirou a própria vida, obviamente, se enforcando. E um agravante. Ele, nas outras 3 encarnações, ele também já tinha cometido suicídio. Então já era a 4ª encarnação que ele não completava o seu roteiro. Ele se suicidava. Porque ele era uma pessoa, um espírito, que ele não sabia conviver com o mínimo. Ele queria sempre o máximo, era aquela pessoa que ele queria tudo, ele queria dinheiro, ele queria conforto. Só que ele não tinha, porque ainda não era merecedor disso. E o que ele fazia? Mediante a essas, vamos assim dizer, a essas dificuldades, ele tirava a vida. E o que ele fez então?
Ele combinou nessa reencarnação que ele justamente sofreria esse acidente e ficaria paraplégico para não poder tirar a própria vida. E desde de tenra idade, ele já manifestava algumas atitudes depressivas. Olha só que interessante. Então, pessoal, às vezes a gente acha que essa é uma tragédia, mas essa tragédia, ela foi combinada lá no nosso planejamento reencarnatório. Então, por isso que às vezes eu vou nascer com o corpo de uma forma, eu vou nascer com algumas impossibilidades, a gente não sabe. A única coisa e a única certeza que nós temos é que ninguém, absolutamente ninguém, nasce com o corpo errado. Não existe isso. Da mesma forma que ninguém nasce no endereço errado, né? Tu é filho do teu pai, tu é filho da tua mãe. Tu goste deles, ou não goste, mas tu é o filho do teu pai, tu é filho da tua mãe. E o corpo que nós temos é o corpo que nós precisamos. É o corpo que nós precisamos para passar aqui na Terra, para termos essa oportunidade de resgatarmos os nossos débitos e, por que não, voltarmos para a nossa parte espiritual melhores do que nós chegamos. Esse é o objetivo. Então, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, muito interessante. Essa palestra serviu muito para mim, porque no início do mês passado, aquela coisa, né? A pessoa fala, é bonito falar, né? Mas dá exemplo, que é a melhor parte que a gente educa as pessoas, ninguém quer dar. Mas, enfim, eu fiz uma bateria de exames e deu tudo alterado, né? Porque eu, como um espírito reencarnante, também gosto de comer bobagemzinha, comer os negócios e ficar de perna pro ar, olhando, assistindo as minhas séries, fazendo as minhas coisas. E quando me tocou esse tema, para mim foi um puxão de orelha. Eu falei assim, não é para eles que eu vou fazer essa palestra. Eu vou colocar um espelho e vou fazer para mim mesmo. Porque é importante, tá, pessoal? Vamos cuidar dos nossos corpos. É importante. Cuidemos, sim, das nossas almas, trabalhemos pela nossa reforma íntima, mas não esqueçamos, de cuidar dos nossos corpos. A casinha da nossa alma, ela merece cuidados. Pensemos a forma como nós gostaríamos de chegar lá na terceira idade. Eu quero chegar que nem meu pai. Meu pai tem 80 anos e o cara porreta. Ele é um cara, assim, fisicamente lúcido. Por quê? Foi uma pessoa que se cuidou bastante, né? Infelizmente, pelo que tudo indica, não tinha nenhum desastre fisiológico aí no meio do caminho. Então, vale sim e muito a pena nós cuidarmos dos nossos corpos. Okay? Então, nós já estamos nos aproximando do final e gostaria de agradecer a vocês pela paciência, tá? Muito obrigado. Então, gostaria de convidar o pessoal, nossos passistas, para fazermos o passe. Então, nesse momento, vamos mais uma vez deixar os nossos corpos relaxados, as nossas mentes tranquilas e permitir que essa espiritualidade que aqui já trabalha, antes mesmo da nossa chegada, possa tocar cada um de nós e nos trazer energias positivas, bons pensamentos e agradecer ao nosso Pai de amor e de bondade, que assiste e que acolhe a
todos os seus filhos e que a todos os seus filhos, por pior que seja o nosso delito, Ele sempre abre os seus braços e nos dá uma nova oportunidade de fazermos diferente, de sermos diferente e seguirmos na seara do bem. Pai de amor, de misericórdia, agradecemos esse encontro, agradecemos a espiritualidade amiga e pedimos que cada um de nós regresse para as nossas casas, amparados e apoiados pelo seu amor. Obrigado, meu Pai, e que assim seja. Que assim seja.